Qualicorp acredita que tudo isso vai passar. Mas enquanto não passa, investimos mais de 14 milhões para ajudar o Brasil a combater a pandemia. No Rio e em São Paulo, a Qualicorp se associou a grandes empresas para entregar 345 leitos ao sistema público de saúde. Milhares de vidas estão sendo salvas. Juntos, daremos a volta por cima. Senhoras e senhores, colegas advogados, advogadas, acadêmicos de direito, senhores e senhoras colaboradores da Ordem dos Advogados do Brasil, nossos palestrantes, Dani Salles, doutora Patrícia Vanzolini, doutor Renato Brasileiro de Lima, muito boa tarde, sejam muito bem-vindos ao painel 131 de nosso Congresso Digital com a temática A Administração da Justiça Criminal em Tempos de Pandemia. Eu sou Felipe Guerra, conselheiro federal pelo estado de Mato Grosso. Aproveito o ensejo para mandar uma afetuosa saudação ao meu estado de origem e estou responsável por ser o moderador de nosso encontro. Senhoras e senhores, confesso que estou convencido de que esse tenebroso cenário pandêmico que vivemos tem nos forçado a abruptas adaptações, algo sem precedente na história recente de nosso país. Em todas as facetas das relações humanas, tendem à transformação. E isso não é diferente em relação ao direito, não é diferente em relação à administração de justiça. E isso se torna especialmente complicado em um país de dimensões continentais, onde não há apenas uma realidade. Existem inúmeras realidades, cada qual com sua peculiaridade. Naturalmente, diante desse cenário, surgem inúmeros questionamentos. Entre eles, como criar regulamentos que possam prestigiar estas peculiaridades, como, por exemplo, a péssima qualidade de internet em várias regiões do país. É o caminho simplesmente virtualizar todos os procedimentos criminais? É coerente que nós façamos, então, e realizemos os tribunais do júri por meio virtual, como vem sugerindo o Conselho Nacional de Justiça, a exemplo do que já acontece com as audiências de instrução e julgamento? Ao meu sentir, senhores, a grande questão é compatibilizar, harmonizar as inovações tecnológicas, as garantias fundamentais, relativas e pertinentes ao processo. Como reinventar a justiça criminal sem que ela perca em qualidade? São grandes desafios. E vou além, puxando a brasa para a sardinha da advocacia, como nesse cenário garantir que prerrogativas dos advogados e advogadas não sejam mitigadas. Por certo, temos muitos questionamentos e muitos desafios. Enfim, para falar sobre o tema, recebemos hoje 3 brilhantes palestrantes, os quais prescindem a apresentação, mas por força da liturgia, eu sou obrigado a ler este breve currículo aos senhores. Nós estamos recebendo hoje Dr. Dani Salles, que é promotor de justiça no estado de Goiás, membro auxiliar do Conselho Nacional do Ministério Público, foi promotor de justiça no estado de Tocantins dos anos de 2001 a 2004, é licenciado em Filosofia pela PUC de Goiás, pesquisador visitante do Instituto Max Planck em Friburgo, na Alemanha, mestre em Ciências Criminais pela Faculdade de Direito de Lisboa, colaborador da Rádio Justiça do STF nos temas de processo penal e cibercriminalidade, professor de pós-graduação da PUC de Goiás, certificado pelo FM Group International, especialista na ciência da leitura da face humana e decodificação das emoções e autor do livro Júri, Persuasão na Tribuna, obras publicadas no Brasil e Portugal. Seja muito bem-vindo, professor Dani Salles. Nossa segunda palestrante, doutora Patrícia Vanzolini, possui graduação em Direito pela Pontifícia Universidade Católica de São Paulo, mestrado também pela Pontifícia Universidade de São Paulo e doutorado também pela Pontifícia Universidade Católica de São Paulo, com conclusão em 2014. É presidente estadual da Comissão da Mulher Advogada da Abacrim São Paulo, diretora adjunta do Instituto M133, advogada criminalista e sócia do escritório Brito e Vanzolini Advogados Associados, professora da Universidade Presbiteriana Mackenzie e do Complexo Educacional Damásio de Jesus, professora convidada da Escola Superior da Magistratura e Escola Superior do Ministério Público, autora do Manual de Direito Penal pela editora Saraiva, dentre muitas outras obras. Seja muito bem-vinda, Patrícia.
E, por fim, nosso terceiro palestrante, Dr. Renato Brasileiro de Lima, promotor de Justiça Militar da União, professor de Processo Penal e de Legislação Criminal Especial do G7 Jurídico, autor de diversas obras da editora Jus Pódio. Sejam todos muito bem-vindos, é uma grande honra para mim estar capitaneando aqui e moderando esse evento com a presença de Vossas Excelências. Sem maiores delongas, eu tenho a impressão de que o Dr. Dani ainda não entrou na sala. Não entrou. Então, eu passo, sem maiores delongas, até porque queremos ouvi-los, estamos ansiosos para isso. Passo a palavra, então, para a nossa primeira expositora, doutora Patrícia Vanzolini. Tenha liberdade, doutora. Olá, boa tarde, Felipe, boa tarde a todos e todas que nos escutam, que nos veem, que nos ouvem aqui. Boa tarde, meu querido amigo Renato Brasileiro, muitos anos aí sem vê-lo, mas aí a amizade se perpetua, né? Estivemos juntos aí durante muito tempo no saudoso, sob a batuta do saudoso Luiz Fábio Gomes, então fico muito feliz de revê-lo. Eu queria, no meu brevíssimo tempo, nós temos aqui um tempo calculadíssimo em 17 minutos, mas eu queria dedicar 1 minuto a elogiar a organização desse evento. Eu tenho participado de eventos online praticamente toda semana, e esse é, sem dúvida, disparado, o mais bem organizado, né? Vocês nos mandaram roteiro, mandaram tutorial, isso com uma antecedência incrível, a escolha da temática, dos palestrantes. Então, eu queria de coração enaltecer e elogiar essa iniciativa desse evento, a organização desse evento. Também queria elogiar a composição dessa mesa, que, afinal de contas, vai contar com 2 advogados, né? Felipe e eu ali, representando a advocacia, e 2 promotores. Eu acho isso muito importante. Primeiro, porque aqui todos querem a mesma coisa, que é a melhor administração da justiça penal, né? Então, é importante essa união e também essa troca de informação, né? Porque às vezes a advocacia fala, puxa, para a gente isso não funciona. E aí o MP entende. Ou às vezes o Renato fala, não, mas para o MP é importante que seja assim. E aí nós entendemos também, né? Claro que nós estamos ali em polos opostos, né, num processo penal, mas dentro do todo, do pensamento, acho que nós temos que unir forças, unir mentes, para pensar nas melhores soluções, exatamente na linha do que o Felipe falou. Quer dizer, como usar a tecnologia a favor. Eu acho, Felipe, eu sou advogada militante, atuante, então eu estou sentindo na pele, estou tendo a lida diária do que é advogar nesse tempo de pandemia. Acho que há avanços importantes, eu acho que há coisas que eu desejo que fiquem pós-pandemia, né? Acho que há coisas que não podem ser feitas, aí há limites constitucionais, há limites que não podem ser superados, e acho, sobretudo, que existe aí, para puxar o gancho, já começar a falar bem brevemente, mas eu acho que, Felipe, antes de qualquer coisa, eu queria falar um pouquinho sobre a questão que você falou, regulamentação, né? Nós estamos, antes de mais nada, vivendo um grande vazio de regulamentação. Eu, recentemente, tentei despachar com o desembargador virtualmente, muitos me receberam, até então todos haviam me recebido virtualmente, para despacho virtual, e um deles não me recebeu, justificando pela falta de regulamentação. Né, a meu ver, isso não impediria, né, porque não está regulamentado, não quer dizer que é proibido, mas, enfim, ele não me recebeu sob o argumento de que não havia regulamentação. Então, eu concordo com o Felipe que existe mesmo uma lacuna de regulamentação. Mas, por outro lado, eu trago aqui aos senhores e senhoras uma reflexão sobre a legitimidade para essa regulamentação. Nós temos visto uma extensa regulamentação de temas de processo penal do CNJ. E nós sabemos que compete privativamente, não é, Renato, a União legislar sobre processo penal. Então, me preocupa um pouco a legitimidade, quer dizer, até que ponto isso é processo, até que ponto isso é procedimento, né, até que ponto tudo bem, numa emergência vale, mas eu posso, né? Eu posso delegar a um órgão que não tem essa legitimidade democrática produzir legislação, regulamentação sobre processo penal? Nós temos notícia, eu estava ontem no debate do Movimento 133 e eu tive uma notícia na Justiça do Trabalho, não é na minha área, mas de que os processos da Justiça do Trabalho que foram feitos virtualmente na Espanha, o meu colega estava falando que foram todos anulados pela Suprema Corte Espanhola. Todos anulados, porque se entendeu que eles estavam sendo feitos ao arrepio da lei, de uma forma que não tinha, tinha uma regulamentação administrativa, mas não tinha uma regulamentação legal, e, portanto, foram anulados. Nós sabemos que no processo penal, uma nulidade pode dar uma prescrição. Então, às vezes, por exemplo, o juiz impôs às partes de afogadilho, né, na pressa, fazer uma audiência de instrução sem a concordância do réu,
né? O réu não concorda com aquilo, e o juiz ali força, por exemplo, impõe aquela audiência, isso pode resultar mais à frente numa nulidade que vai beneficiar o réu, que vai dar numa prescrição. Então, eu acho que é um perigo tanto a falta de regulamentação, quanto a gente precisa pensar nesse momento os limites da regulamentação pelos órgãos administrativos. E até que ponto a gente tem que fomentar esse debate mais amplo e que o órgão democrático, ou seja, o Congresso Nacional, se mexa para aprovar leis, para modificar o Código de Processo Penal, eventualmente, né? Então, eu acho que tem que ter um pouco de cuidado, porque tanto a ausência de regulamentação quanto uma regulamentação não legitimada podem ser danosas, né? Inclusive fomentando, como eu falei, prescrição. Agora, entrando no mérito, né, isso é uma questão de forma, né? Regulamenta, não regulamenta, quem pode regulamentar? Entrando numa questão aqui de mérito, né? Entrando no fundo da questão. Eu acho que algumas práticas que têm se instituído agora na pandemia são legítimas, são positivas, e eu acho que deveriam ser mantidas, pelo menos como meios alternativos. Eu acho que é um meio de democratizar o acesso à justiça. Eu vou fazer aqui menção, mais especificamente, à questão das sustentações orais virtuais em tribunais. Eu tenho feito muitas sustentações, praticamente toda semana eu tenho 3 ou 4 sustentações orais, e, pessoalmente, eu acho que isso tem funcionado muito bem, tanto do ponto de vista, enfim, de você conseguir passar sua mensagem, eu me sinto ouvida, eu me sinto ali escutada, né? Eu sinto que minha sensibilidade, né? Mas eu sinto que, por vezes, os desembargadores até prestam mais atenção, né, no julgamento online, porque não dá, tá todo mundo com a cara grandona ali na tela, não tem como, né? Então a pessoa está olhando no seu olho, mesmo que virtualmente. E acho que isso é a mesma evolução feita ali pelo professor Luiz Flávio Gomes na educação. É uma democratização do acesso à justiça impressionante. Até porque, como o Felipe falou, somos um país de proporções continentais, e eu imagino quantos e quantos advogados deixam de sustentar porque não tem meios de ir até o Tribunal de Justiça, residem numa comarca distante, não tem meios. Quantos deixam de sustentar perante o STJ e o STF porque o seu réu, o seu cliente não tem recursos para pagar, né? Então, eu pessoalmente, eu acho que isso é legítimo, eu acho que esses julgamentos, não há por que se questionar a legitimidade deles, acho que eles têm que ser, desde com a concordância da parte, eles são absolutamente legítimos, e acho que eles deveriam sim ser mantidos pós-pandemia como um recurso alternativo. Né, eu acho que deveria haver essa alternativa. Olha, pode ser feito online, pode ser feito presencial, né? Mas eu acho que isso é um ganho. O despacho com os juízes e desembargadores também acho que é um ganho, pela mesma razão. Né? Eu tô sendo majoritariamente muito bem recebida. Né? Os juízes com quem eu pedi para despachar online me receberam, os desembargadores fora, salvo uma exceção aí que não me recebeu por ausência de regulamentação, me recebeu, me ouviu, acho que existe até um contato um pouco mais informal, no bom sentido, né? Porque você está ali não sei, estava na tela, mostrei um documento, senti que havia um pouco mais de tempo de proximidade, de tranquilidade, tudo feito com transparência, né? Todas as vezes que fui recebida na presença do serventuário, então nada que pudesse aí ficar, né, a 4 paredes, algo que envolvesse algum tipo de situação escusa, né? Então, eu sinto que essa parte, ela, a meu ver, ela está bem colocada e bem resolvida. Qual que é a parte que eu acho que é a mais complicada? E aí vou querer ouvir aí do Ministério Público, né? Qual é a opinião? Você suscitou, né, Felipe, a questão do júri virtual, mas eu vou além e falo de toda a instrução virtual, né? Uma audiência de instrução. Eu sei que eu vou falar aqui o óbvio, mas eu não posso também me furtar a falar as nossas preocupações, né? Sobretudo, a questão da qualidade da prova assim colhida. Qual é a qualidade da prova testemunhal, para começar por ela, colhida numa instrução online? Quer dizer, aquela coisa óbvia, como é que eu vou garantir que a testemunha não está lendo?
Como é que eu vou garantir que não tem ninguém no recinto ouvindo? Como é que eu vou garantir que a testemunha não está gravando ou filmando aquele depoimento, quebrando a incomunicabilidade com outras testemunhas? É lógico que num processo físico isso já podia existir, né? Eu posso entrar ali ardilosamente numa audiência com meu celular ligado para que uma testemunha de fora ouça o que uma de dentro está falando, mas enfim, isso exige uma técnica, uma tecnologia e um esforço muito superiores a uma instrução ali virtual. Então, eu, pessoalmente, me preocupo bastante com a qualidade da prova que pode ser produzida numa audiência de instrução virtual. Vou contar o outro lado da moeda, porque eu sou muito otimista, eu sempre gosto de ver o copo meio cheio. Eu acho que talvez a perda evidente da qualidade da prova testemunhal, da prova oral, de forma geral, produzida numa audiência virtual, pode acabar com um desprestígio da prova oral, o que, a meu ver, é muito bom. O que, a meu ver, é muito bom. Né? Porque a prova oral é uma prova, data máxima venda, de péssima qualidade. As testemunhas se confundem, se equivocam, a vítima se equivoca, o próprio réu. Enfim, então talvez a gente deixe um pouco para lá essa fiabilidade que não é exatamente real da prova oral e se baseie mais na prova técnica, perícia, né, no exame de corpo de delito, em coisas desse gênero, né? Talvez essa seja um efeito rebote, né? Mas eu, sinceramente, acho que para condenar ou absolver alguém com base numa prova assim colhida, a prova tem uma qualidade muito questionável. Insisto, mais uma vez, sempre é possível que a testemunha leia o depoimento até 2 minutos antes e entre na sala da audiência e repita tudo aquilo decoradinho. Não apenas é possível, como nós sabemos que isso acontece. Né? Muitas vezes com testemunha, às vezes policial, até porque o policial muitas vezes nem tem lembrança do fato, ele tem mesmo que ler o BO antes de entrar ali, né? Mas no momento em que ele está depondo, ele está sozinho. E aí um bom promotor, né, um bom advogado, conseguem ali extrair dele, né, o mais próximo da verdade. O que não acontece se ele tiver efetivamente com papel, colando, né, lendo. O próprio interrogatório do réu virtual, um interrogatório em que neste tempo de pandemia, nem sempre vai permitir que o réu esteja no mesmo recinto que o seu advogado, né? Porque pode haver ali uma situação de grupo de risco em que eles não podem estar próximos. Então, é claro que o advogado não pode falar com o réu durante o interrogatório, mas a presença ali física dele, a intervenção dele pronta, né? Se houver algum tipo de pergunta maledicente, etc., eu acho que fica prejudicada durante uma audiência virtual. A audiência de custódia virtual. A meu ver, nós tivemos ontem a notícia de que está havendo audiência de custódia por e-mail. Nunca vi uma audiência por e-mail, mas está havendo audiência por e-mail, ou seja, passa-se para o advogado o boletim de ocorrência, o advogado por e-mail manda as suas considerações, passa-se para o MP e já vem a decisão. Mas aí, né, qual é a finalidade de uma audiência de custódia, né, se não puder ter a presença física ali do réu com o juiz e etc. Então, a meu ver, mesmo em tempos de pandemia, há coisas que não podem ser feitas, porque aí elas ultrapassam os limites constitucionais e, se forem feitas, correm o risco de eivar o processo de nulidade. Eu postei hoje no meu Instagram uma notícia, se não me engano, do TRF2, que concedeu um habeas corpus justamente para não haver um interrogatório, né, online, sob o risco de isso gerar uma eventual nulidade. Então, acho que mesmo agora, em tempos de pandemia, há determinados atos que não podem ser realizados de forma virtual. E aí, eu acho que é uma questão, vou falar alguma coisa polêmica, tá, Felipe? Que eu sei que nem todos concordam comigo, nem todos os promotores, nem todos os advogados. Mas aí é uma questão de ponderar valores. Há atos que não podem ser praticados presencialmente, portanto, virtualmente, portanto, que têm que ser praticados presencialmente, com segurança. Né? E nesse ponto, eu entendo que a justiça é uma atividade fundamental e ela tem que ser exercida de forma presencial em algumas coisas, com segurança. Né? Do mesmo jeito que alguém precisa de um médico, vai com segurança, e num dentista vai com segurança. Entendo, por exemplo, que uma audiência de custódia
poderia haver uma dinâmica de abertura do fórum com segurança, para que houvesse só um juiz ali, ou que houvesse, né, o juiz e o promotor numa distância, o réu numa distância, mas entendo que há atos que não podem ser praticados virtualmente e, portanto, têm que ser praticados presencialmente. E entendo que há atos que não podem ser praticados virtualmente e, portanto, têm que ser adiados, né? Adiados para o momento em que eles possam ser praticados presencialmente, né? E entendo que há atos que podem perfeitamente ser praticados virtualmente e, aliás, deve-se continuar a fazê-lo, né, depois. Para ir aqui, não sei muito bem quanto tempo me resta, mas para ir me encaminhando para considerações finais, essa polêmica, né, do júri virtual, eu pessoalmente acho complicadíssima a realização de um júri inteiramente virtual. Eu acho que não há nenhuma possibilidade. Um júri em que os jurados estejam cada qual em seu computador, a meu ver, isso não há ser chamado de júri, não há como se produzir isso assim. Está ganhando força a proposta do júri semi-virtual, né, do júri semi-virtual, que seria um júri em que só tivessem presentes as partes, digamos, essenciais, quais sejam o juiz, advogado, promotor, réu e jurados. Ou seja, que não tivessem presentes, basicamente, vítima e testemunhas. Né? Que elas não estivessem presentes, e, obviamente, público em geral, que não estivesse presente, que vítima e testemunhas fossem ouvidas, aí sim, por meio digital. Né? Voltamos àquela história da credibilidade da prova assim colhida, da testemunha que pode eventualmente ler um depoimento, etc. Mas aí eu acho que talvez seja possível fazer essa concessão nos casos, mas acho que tem que ter a concordância das partes. Né? Acho que se o réu concordar e entender que não vai haver prejuízo e etc., seria possível, porque eventualmente, né, ele pode querer ser julgado mais rapidamente, logo, até porque confia numa absolvição, acredita, aliás, é outro grande problema que a pandemia está escancarando, né, a nossa falência do nosso sistema penitenciário, e também por isso que a criminal não pode parar, né, nós temos que nos adaptar, mas também parar não dá, até porque não apenas os processos não pararam, mas como novas demandas surgiram com a pandemia. Né, execução penal, tem o meu querido colega Gustavo Junqueira, né, aí grande defensor público da área de execução penal, que está assoberbado de trabalho, nunca teve tanto trabalho a Defensoria Pública na execução, porque são demandas urgentes, são vidas, e aí o juiz precisa decidir, o promotor precisa dar parecer, né, a justiça precisa de alguma forma atuar. Então, não sou contra a tecnologia, não sou contra a virtualização. Acho que existem coisas na virtualização muito boas e que podem democratizar o acesso à justiça, mas acho que existem limites, e acho que esses limites têm que ser respeitados sob pena de botar a perder todo o trabalho. E acho que o Congresso Nacional e nós, ali, pensadores do direito, né, deveríamos nos esforçar para produzir uma legislação mais, né, legítima, né, uma legislação do Congresso, né, não do CNJ, etc., para que não haja uma crise de legitimidade em toda essa regulamentação. Então, era basicamente isso que eu tinha a dizer. Eu tenho a impressão de que eu já passei muito do meu horário, Felipe, é verdade? Um minuto, doutora Patrícia. Gente, que time. Então, tá bom. É isso, meus caros amigos. O doutor Dani Salles entrou na sala, é isso? Sim. Sim, então prazer, doutor, prazer conhecê-lo, que não conhecia, então prazer em compartilhar essa mesa aqui virtual com o senhor e passo a palavra então ao doutor Felipe para que prossiga a condução dos trabalhos. Obrigada, Felipe, obrigada a todos e todas que estão nos ouvindo. Obrigado, nós. A advocacia brasileira agradece a sua efetiva contribuição, doutora. É sempre um prazer ouvi-la. E eu sou da mesma linha que a doutora. Entendo que alguns instrumentos vieram para ficar, mas eles devem ficar sempre com características de alternatividade. Não se pode exigir como instrumento único o mecanismo virtual. Mais cedo ou mais tarde, a pandemia vai passar e os instrumentos presenciais devem voltar. Essa alternatividade fica, como a senhora muito bem disse, para o advogado e seu cliente decidirem. Cada um sabe onde aperta seu calo. Eventualmente, de um réu preso, vale a pena fazer audiência. Mas se caso haja oposição, assim como a senhora, entendo que deve sim se resguardar, até porque nós devemos avançar e avançar com segurança. Doutor Dani Salles, seja muito bem-vindo. Obrigado, eu que agradeço.
Eu já, desde logo, o saúdo e agradeço a presença do senhor e já lhe passo a palavra para as suas considerações por 17 minutos. Muito obrigado. Quero agradecer ao nosso moderador, Dr. Felipe Mateus, conselheiro federal da OAB, professora Patrícia Vanzolini, dizer que recebi hoje uma enxurrada de directs quando anunciei que estaria compartilhando essa mesa com a senhora. Acho que atribuo a isso o carinho que seus alunos têm para com a senhora, né? O colega Renato Brasileiro. O professor José Carlos Barbosa Moreira dizia que as palestras devem ser breves e boas, né? E se elas não forem breves, não precisam nem ser tão boas assim, né? Então, por força desse pacto regimental, prometo ser extremamente breve, né? Ontem, em uma apresentação do Manual de Gestão Processual do Tribunal do Júri, lá do CNJ, nós fomos contrastados com alguns diagnósticos que nos alarmaram, professora Patrícia. Há 43 mil processos aguardando o julgamento afeitos ao Tribunal do Júri, né? Fiquei sabendo que 32,4% dos feitos que são julgados pelo Tribunal do Júri redundam em extinção de punibilidade. Aqui vocês poderiam pensar, poxa, tudo corresponde à prescrição? Não. Há outras hipóteses de extinção da punibilidade, como, por exemplo, a morte, né? Mas por si só é um número alarmante, né? De um terço praticamente. E mais de 59% das sessões são realizadas 2 vezes, né? Ou seja, há adiamento das sessões. Então você me perguntaria, qual o diagnóstico que você faz ontem desse manual que foi apresentado e tomou toda a manhã de trabalhos lá no CNJ, né? Pelo que eu percebi, a estratégia hoje do CNJ é contrastar tanto as pautas extensas que estão aguardando julgamento, quanto um número alarmante de adiamentos, né? Então, há uma busca, lógico, de desburocratização, celeridade e qualidade jurídica. O manual, inclusive, traz inúmeras sugestões que são interessantíssimas, o que torna a sua leitura, acredito, até indispensável para os juízes que presidem o Tribunal do Júri. Há juízes vocacionados, amantes, e outros não tão vocacionados, né? Por exemplo, aqui em Goiás, acho que em tantas capitais, as varas que primeiro vaga para os juízes do interiores alçarem a condição de juiz da capital são as do Tribunal do Júri, dado a sua natureza árdua, a desenvoltura dos seus trabalhos. É um rito que realmente é desgastante para juízes, promotores, advogados, né? Mas, pela leitura do manual, nós percebemos que a pandemia teve esse reflexo. Ela acelerou o processo de automatização da justiça criminal. Aquilo que alguns processualistas esperavam que fosse acontecer na próxima década é uma realidade do hoje, né? Então, veio de uma forma tão rápida que as comarcas de pequeno porte vão ser contrastadas com a necessidade de aperfeiçoamento em relação a servidores, advogados, membros do Ministério Público, tá? Então, é disso que eu quero me ocupar nessa tarde de hoje, o Tribunal do Júri em tempo de pandemia. A realização dessas sessões pelo julgamento do Tribunal do Júri, elas foram suspensas em todo o país diante do agravamento dos efeitos da pandemia. Se antes nós já falávamos em morosidade do rito pelo Tribunal do Júri, hoje essa temática ganha completo alcance. E como solução, o CNJ resolveu edificar aquilo que ficou nacionalmente conhecido, que escandalizou, né, doutor Mateus, a advocacia, que é o júri virtual. A medida tomada é tida como remédio, mas foi enxergada como veneno pela advocacia brasileira. Nós sabemos que a diferença entre o veneno e o remédio está na dose, né? E também escandalizou alguns dos nossos melhores constitucionalistas, né? Olha, eu, sinceramente, eu compreendo que a aglomeração de pessoas, inerente àquela roupagem que é tradicional do júri, passou a ser completamente inapropriada e não desejada. Uma sessão onde tem 25 jurados, juiz, presidente, secretários, oficiais de justiça, representante do Ministério Público, defesa, polícia, escolta, além do réu, vítima, testemunha, público, é preciso estabelecer um procedimento e regras para fim de prevenção à infecção, à propagação do novo coronavírus, e principalmente a gente compreendendo que o júri é um espaço de confinamento que ele é propício a essa transmissão do vírus, né? Olha só, eu trago aqui, por exemplo, a Inglaterra suspendeu a competência do júri para os crimes para que os crimes fossem julgados por juízes singulares, né? Outras nações decidiram reduzir o número de jurados de 12 para 7. Por força de uma matriz constitucional, nós não podemos suprimir essa competência popular, né? Isso é muito claro. Isso não poderia ser feito nem infraconstitucionalmente e nem constitucionalmente, porque se trata de uma cláusula pétrea. Então, nesse cenário, a proposta do CNJ ela busca um apoio na tecnologia para garantir das sessões, para que evite uma procrastinação, para que evite a soltura dos réus presos, é o que todo promotor deseja, por força dos excessos de prazo,
busca restringir o acesso de pessoas ao plenário, né? Não vamos ter mais público, parece que nós vamos transmitir pelo Zoom, pelo YouTube. A proposta outorga publicidade ao ato, uma vez que, se o julgamento for filmado, a comunidade vai poder acompanhar, né? As varas vão poder disponibilizar esse link. É uma iniciativa louvável, mas a minha missão aqui hoje, eu acredito que os problemas e as dúvidas são muito mais inquietantes do que as soluções. É contrastar algumas das hipóteses que foram conjecturadas aí nessa resolução. Primeiro, sugeriu-se que o sorteio do jurado seja virtual. Não vai funcionar, doutor Matheus. Né? Nós conhecemos a cultura do brasileiro. Mas aí você não vai ter 25 jurados deslocando até o fórum, só vão deslocar 9, 7, 2 suplente. Olha, no duro, eu não entendi essa figura do suplente até agora. Ela é estranha a legislação. Me parece que a função dele seria cautelar pela possibilidade de 7 jurados convocados. A gente sabe o problema de transporte público, que eles não consigam chegar à sessão. Então, quem chegou primeiro ali participa. Porque eu não posso crer que seja um suplente, tipo um passou mal, e aí, opa, agora passa você a funcionar. Não compreendi direito. A proposta é inexequível porque ela viola algo muito claro, que é a incomunicabilidade dos jurados. E aqui as pessoas pensam, o promotor está preocupado do advogado ligar para o jurado. Não. Quem já militou no interior ou milita em comarcas de médio e pequeno porte, sabe que quem liga é a família. Então, o juiz-presidente, ele adverte os jurados que eles não podem comunicar entre si quando eles são escolhidos, né? Aí, o oficial de justiça já acompanha, ele faz a ligação para a família, olha, fui escolhido, não vou jantar em casa. Ontem, no evento do CNJ, eu testemunhei um magistrado dizer que esse argumento não justifica, porque os 25 jurados poderiam ser procurados antes do sorteio, e que a verdade é que, após a escolha, os 7 jurados vão ter um tempo razoável para falar com a sua família, mas não teriam tempo para falar com outras pessoas. Olha, vou dizer a verdade, depois que você escolheu, eu tenho certeza que nenhum advogado, nenhum familiar sai procurando os 25 jurados. Mas depois que escolheu 7, às vezes você conhece ali 1 ou 2 que você tem uma abertura para uma ligação, ou que você tem um direct no Instagram ou pelo Facebook, a família pode ficar tentada a fazê-lo, sabe? Então, assim, é perigoso. Nós sabemos que um oficial de justiça, ele certifica a incomunicabilidade no fim da sessão. Eu, como oficial, não faria. Como é que eu vou certificar o que esse cidadão fez nas 2 horas entre o momento que ele foi escolhido, para quem que ele que ligou, com quem que ele falou, de quem que ele recebeu direct, né? Então, o objetivo do CPP com a imposição da incomunicabilidade, professor Renato, é não só fazer com que, iniciada a fase da instrução, cada jurado decida de acordo com sua íntima convicção, mas é para preservar também a sua isenção. Nós sabemos que os jurados têm o costume muito comum de entrar em contato com o empregador. Será que, na hora de entrar nesse contato, ele não vai falar com ele, poxa, hoje é o julgamento de fulano? Então, assim, olha, a minha preocupação não se apega a questões de forma. Você poderia perguntar, em que momento começa a incomunicabilidade? É quando ele faz o sacro juramento ou quando ele foi escolhido? Não, essa não é uma preocupação de forma, é uma preocupação de fundo, tudo bem? Olha outra questão interessante, presença do réu no julgamento pelo júri. Poxa, uma covardia com a advocacia. Reivindicar o comparecimento do réu em plenário consiste em uma estratégia muito pontual de defesa. O doutor Matheus, que é advogado, sabe disso. A professora Patrícia também, sabe? Não pode ser subtraído da advocacia. É a defesa quem conhece a sua linha defensiva, que deve fazer a escolha entre querer ou não que seu cliente vá em plenário. Isso não pode ser uma imposição da legislação, de uma resolução mesmo de um juiz-presidente. Há elementos humanísticos num tribunal do júri que só uma troca de olhar presencial revela. E a defesa pode estar em busca disso. Eu sei, não me tenha por desavisado processualmente que hoje é permitido o interrogatório por videoconferência, né, que visa até proteger por questão de segurança pública, presos de alta... a nossa escolta e os nossos serventuários, promotores, juízes, de presos de alta periculosidade. Hoje, visa protegê-los também a malha carcerária de que esse preso saia da penitenciária, contraia o vírus e volte contaminado. Mas, sinceramente, no tribunal do júri, essa medida é difícil, porque o que a gente vai perceber é que, muitas das vezes, esse contato humanístico do réu com um jurado pode ser um fiel da balança, pode ser decisivo para o veredito, né? Então, traga aqui mais uma questão, problemas de conexão. Eu tenho uma formação mediana em informática, eu não dei conta de entrar. A hora que eu apliquei o Mozilla, ele falou assim, você só pode entrar aqui se você fizer uma atualização do Mozilla.
Falei, poxa, tentei entrar por outro navegador. Fiz uma live semana passada no MP do Mato Grosso. Minha conexão caiu 3 vezes em 50 minutos. Eu não sabia de onde eu tinha parado para reiniciar. Olha, nós vimos que mais de 59% das sessões não são realizadas 2 vezes por força de adiamento das sessões. Professor Matheus, doravante nós teremos nova estatística. As sessões que foram anuladas por quebra de conexão da internet. Um julgamento pelo Tribunal de Júri tem de 8 a 12 horas, é a média que eu faço aqui. Difícil será um advogado, um promotor, ter um provedor de internet que forneça um sinal nítido e ininterrupto por tão longo espaço de tempo, com tráfego pesado de informação de imagem. O que fazer quando cai a conexão do advogado e do promotor? Nós vamos suspender a sessão, esperar voltar? Toca, e a hora que ele chegar, a gente fala, olha, tipo assim, quando você teve ausente, o doutor falou isso, a testemunha falou aquilo. Na prática vai ter que anular, o julgamento está viciado. Professora, escuta o que eu estou falando. Nós vamos ter que fazer tudo de novo, porque as recomendações do CNJ, elas encontram problemas que só quem milita dia a dia na tribuna, ou como advogado ou como promotor, poderia vê-lo, sabe? Então, particularmente, Dani, mas aqui eu não estou falando em nome da minha instituição, tá? Eu concebo particularmente que a inovação do júri, nos modos que se propõe, fere a essência do tribunal, que é da essência do júri esse contato humanístico, é da essência do júri permitir o contato dos jurados com a testemunha, com os oradores. O júri clama por esse respeito ao princípio da imediatidade das provas, que abraça o julgamento na fase do jus accusationis. Dani, e se a gente resolver tocar da forma que está proposta? Nós vamos deparar aí com o Supremo Tribunal Federal profundamente instável. O ministro Gilmar Mendes chegou a falar numa jurisprudência, eu tenho acompanhado, lido muito sobre. A jurisprudência em tempos de pandemia vai obedecer uma questão de constitucionalidade circunstancial. Fiquei apavorado com essa palavra, permissa vênia. Essa máxima do ministro não se aplica ao júri. O tempo de pandemia não pode tornar a Constituição uma folha de papel. O tempo de pandemia não pode tornar instável aquilo que juízes e promotores esperam do rito, da forma. O rito e a forma devem ser rígidos, tá? Então, olha, a virtualização dos atos de julgamento pelo Tribunal do Júri convida o processo penal a contrapor valores, como, de um lado, a forma, o rito, do outro lado, a vontade de prestar, a tutela, a celeridade. E, vou dizer a verdade, o que se deseja é que não sejam soltos inúmeros réus que possam representar risco patente para a sociedade, tá? Então, eu peço desculpa a qualquer amigo meu promotor que esteja ouvindo, mas eu acho que é tempo de que a nação precisa superar os discursos de ocasião, as convicções por encomenda, né? O que é correto e o que deve ser reparado há de ser reparado, tá? Por exemplo, testemunha ou vídeo por videoconferência. Misericordioso. E aí, mentiu, vai fazer o quê? Você está presa, espera aí em casa. Ela mentiu em Cuiabá, o processo está correndo em Goiânia, o advogado está participando em Jataí. Olha que complexidade que vai trazer. Tá? Esse aspecto da pandemia me leva a crer que há uma coisa que eu achei legal. Na audiência una da primeira fase, você poder ouvir a testemunha deprecada no mesmo dia. Você vai acompanhar o juízo deprecante realizando e todo mundo vai poder fazer as alegações finais orais. Poxa, bacana. Mas e essa testemunha? Ela vai ter que ter um computador? Ela vai ter que ter um provedor de internet? Ela é obrigada a agilizá-lo? Ou não? Ele vai poder ir para o escritório do advogado? O que vão falar do advogado que ouviu a testemunha no escritório dele porque não tinha? Vamos chamar de inescrupuloso, falar que orientou a testemunha, dizer que estava com cartaz por trás. É uma missão difícil para o advogado, porque, de um lado, a testemunha não tem condição técnica de fazê-lo. E se leva para o escritório, o advogado vai ser execrado. Então, olha, acredito piamente que essa questão podia ter sido equalizada de uma forma mais rígida, de uma forma que tivesse ouvido mais as pessoas que militam com efetividade. E eu tenho certeza, assim, olha, tenho muito medo de que decisões que são feitas em tempos excepcionais amanhã ou depois se perdurem por uma eternidade, tá? Mas o que eu tenho mais medo ainda é que o CNJ não se posicione, porque aí a gente pode ter em cada juiz de direito um mini código de processo penal, porque cada um vai tentar fazer uma gambiarra diferente, tá? Então, o que eu sei é que o julgamento pelo Tribunal do Júri é dupla garantia. De um lado, garante o acusado pela prática do crime doloso contra a vida de ser julgado pelos seus pares. E, por outro, garante o direito
do povo como fonte primária de poder de dar a sua opinião, né? Então, você falaria para mim, Dani, mas não está na hora de desburocratizar o júri? Olha, toda liturgia que cerca o júri, ela não é estéril, ela se justifica nos seus símbolos, nas suas representatividades. O júri é um ritual que encerra um ciclo de dor, seja do réu ou para os familiares da vítima. Tá? Quando você fala em júri, toda a população pensa numa mesma palavra, justiça. Tá? Então, isso nos leva à indagação, né? Como é que nós vamos poder proteger um direito constitucional a julgamento pelo Tribunal do Júri, sem comprometer a saúde das pessoas envolvidas e preservando as nossas escamas de direitos e garantias individuais que foram conquistados a duras penas na história da humanidade, né? Eu sei que o rito tal qual previsto hoje, ela reúne considerável chance de violação de muitos preceitos constitucionais e temo muito que se tem que fazer 2 vezes o mesmo julgamento, tá? Perfeito. Você acho que já quanto tempo eu tenho? 1 minuto. Então tá, quero falar sobre 2 coisinhas, vai dar tempo. A atual virtualização da presença do promotor e do defensor. Não vai dar certo, sabe? O promotor e o defensor precisa estar no julgamento, ele vai ter contato com o instrumento do crime, ele vai ter que mostrar os autos para o jurado. Olha, professora, parece que o CNJ não compreende que no interior 50% dos advogados pede auxílio da seccional, das seccionais, para protocolar uma petição digital. Ele não dá conta de manusear, ele não tem a perspicácia para manusear um computador, para compartilhar uma tela, para mostrar uma prova, para apresentar o auto. Ele precisaria ser assessorado para isso. Em uma advocacia que sofre hoje, né, uma competitividade tão gritante, sabe? Então, assim, eu sei que nós, promotores, temos auxílio do nosso TI, nossos departamentos de tecnologia, mas os advogados não têm, tá? Então, assim, Dani, para encerrar, o que você acha que ficou de legal, professor Matheus? Ontem o CNJ encaminhou está encaminhando um projeto de lei. Então, acho que olha que bacana, né? De toda essa pandemia, se inquietou que o júri precisa de uma atenção, de um carinho do legislador, né? Então, estão pensando em reduzir o número de jurado de 7 para 5 quando o crime for de homicídio simples. Poxa, no duro, quem milita no Tribunal do Júri, quem perdeu uma vida pelas mãos da violência, não existe homicídio simples e qualificado, homicídio é homicídio. Tá? Às vezes há um homicídio simples que machuca muito mais a comunidade interiorana do que um homicídio porque foi executado de uma forma que dificultou a defesa da vítima. Então, uma insensibilidade quem tem encaminhando essa regra para o Congresso Nacional parece nunca ter advogado numa vara do Tribunal do Júri. Tá? Aí falaram para mim assim, olha, vamos diminuir o tempo das partes, entendeu? Porque, olha, a questão Acabou do o tempo, professor. Esse é o meu encerramento, tá? Queria agradecer a participação, dizer que de todas as mudanças que foram encaminhadas, uma me agradou muito. Vai parar daquele quesito que vinha. Matou? Foi o autor? Sim. Houve letalidade, materialidade? Sim. O júri absolve o réu? Não. Isso causava uma certa confusão. Parece que nós vamos transmudar para um sistema americano onde nós vamos ter uma célula, condena ou absolve. Ela evita que o jurado que seja mais desavisado seja levado à confusão. Acho que essa é uma mudança muito importante, boa para a advocacia e boa para a promotoria, porque nem a advocacia nem a promotoria deseja se deparar com um veredito que seja fruto de um equívoco, mas sim fruto de uma convicção. Agradeço. Perfeito. O meu muito obrigado e peço desculpa aí por ter exaurido 45 segundos. Nós é que agradecemos, doutor Dani. Sua fala é espetacular, muito na linha do que pensa, inclusive, o Conselho Federal quanto a essa questão relativa ao Tribunal do Júri Virtual. Sem maiores delongas, doutor Renato Brasileiro de Lima, tenha bondade para os seus 15 minutos, doutor. Boa noite a todos. Estou como o Dani aí também, né? Algumas dificuldades aqui. A TI me ajudou aqui. Queria cumprimentar todos os colegas que nos assistem, que acompanham esse belíssimo congresso digital da OAB. Queria cumprimentar o Felipe, o Dani e a Patrícia. Patrícia é uma amiga de longa data, né? A gente vai se lembrar dos tempos lá da rede LFG, do Prima. Então, um prazer, depois de tanto tempo, rever e poder falar sobre um tema tão interessante, pessoal, como a administração da justiça criminal em tempos de pandemia. Ô, Felipe, eu tinha preparado para falar sobre o Tribunal do Júri, mas, assim, depois da palestra, da exposição do Dani e depois da exposição da Patrícia, eu diria que meu tema acabou sendo esvaziado.
Então, eu acho que até para a gente aproveitar melhor os nossos 20 minutos, eu vou me propor aqui a trabalhar de um outro tema, mas ligado também à administração da justiça em tempos de pandemia, que é a questão da audiência de custódia. Eu sou promotor da Justiça Militar, a gente tem feito audiências de custódia, e aí queria comentar com os colegas sobre isso e pedindo licença aqui para os experts, né, focar mais assim naquele público, naquele nosso colega que ainda está na faculdade, aquele colega que acabou de se formar, e até fazer uma breve introdução aí, Felipe, para a gente poder ter uma noção melhor do que seria aí a audiência de custódia. Inclusive porque temos muita coisa interessante para falar sobre ela por conta do pacote anticrime. A audiência de custódia, pessoal, ela pode ser conceituada como uma audiência realizada sem demora após a prisão de uma pessoa. Ela está prevista expressamente na Convenção Americana sobre Direitos Humanos e ela foi trazida, a Patrícia falou sobre isso, ela foi introduzida no ordenamento jurídico através dessas resoluções do CNJ. A gente vai lembrar que, à época, o ministro Ricardo Lewandowski, que era o presidente do Supremo, e era uma bandeira do Supremo Tribunal Federal, a realização dessas audiências de custódia, e aí tivemos, Brasil afora, várias resoluções, portarias, provimentos dos tribunais implementando a audiência de custódia, até que finalmente saiu a resolução de número 213 do CNJ cuidando dela. A audiência de custódia, pessoal, grosso modo, ela vai ter dois objetivos básicos. O primeiro deles é verificar o respeito aos direitos e garantias fundamentais. A gente bem sabe, e basta olhar para os números crescentes da violência policial aqui em São Paulo, são números extremamente preocupantes. Então, a gente sabe que, infelizmente, quando uma pessoa é presa, nem sempre todos os direitos e garantias são respeitados. Então, essa é a primeira finalidade da audiência de custódia, ou seja, é permitir que o preso tenha contato com o juiz, exatamente para o magistrado verificar se aquele preso sofreu maus tratos, se aquele preso sofreu tortura, se todos os direitos lá da Constituição foram respeitados. A segunda finalidade importante, pessoal, da audiência de custódia é permitir um melhor conhecimento por parte do magistrado, sobretudo nos casos de prisão em flagrante. E por que eu digo isso? Porque quando alguém é preso em flagrante, esse alguém, antigamente, era conduzido à presença do juiz por meio de um papel. Então, imagine você, isso aqui, um papel, era o auto de prisão em flagrante. A pessoa era conduzida, entre aspas, por meio de um papel até o juiz, para que o juiz pudesse fazer a convalidação, relaxando essa prisão, convertendo-o em preventiva ou concedendo liberdade provisória. É nesse sentido que você visualiza a importância da audiência de custódia. Por quê? A proximidade do preso com o juiz certamente poderá funcionar como um fator de melhor convencimento do magistrado quanto à desnecessidade de conversão daquela prisão em flagrante numa prisão preventiva ou temporária. Então, essa seria a segunda finalidade da audiência de custódia. O colega me pergunta, Renato, mas quais são as prisões que demandam audiência de custódia? Esse é um outro problema, pessoal. E por quê? Na regulamentação anterior da Resolução 213 do CNJ, a audiência de custódia, em tese, era cabível para qualquer espécie de prisão. Cuidado com isso, não apenas prisão em flagrante. Então, em tese, cabia também na prisão preventiva, na prisão temporária, na prisão civil do devedor de alimentos. Só que todos nós sabemos, Felipe, a Patrícia, principalmente os colegas que advogam, que em muitos estados da federação, essa resolução era solenemente desrespeitada, porque na maioria dos estados, a audiência de custódia ficava restrita a qual espécie de prisão? A prisão em flagrante. É dentro desse contexto, pessoal, que vai surgir o pacote anticrime. Bem ou mal, pacote anticrime, né? É um monstro, né? Assim, são várias aberrações num pacote só, mas bem ou mal, o pacote anticrime consolidou o entendimento no artigo 310 e no artigo 287 do CPP, que, doravante, a audiência de custódia deverá ocorrer apenas quando, em casos de prisão em flagrante, está lá no 310,
e também no caso de prisão preventiva e prisão temporária. É o que está lá no artigo 287 do Código de Processo Penal. Então, nesse ponto, o pacote anticrime avançou muito bem. E avançou também, Felipe, num outro ponto, que pode parecer bobagem, você falou lá no Mato Grosso, mas aqui em São Paulo não. E a Patrícia certamente sabe disso. E por quê? Havia uma certa controvérsia, que sempre me pareceu absurda, né, Dani, sobre quem deveria presidir a audiência de custódia. Aliás, hoje, em tempos de pandemia, a gente tem visto de tudo um pouco. Não é de se assustar se amanhã voltarem com o que aconteceu aqui em São Paulo. Aqui em São Paulo tivemos um julgado em que se reconheceu que o delegado de polícia poderia presidir uma audiência de custódia. Então, quer dizer, é até perigoso essas resoluções do CNJ, né? Vamos aproveitar a pandemia. Você falou aí do constitucionalismo circunstancial, acho que seria essa a expressão. Então, Dani, diante desse constitucionalismo circunstancial, vamos permitir, então, que para preservar a integridade física, a saúde de juízes, promotores e defensores e colegas advogados, vamos deixar que o delegado faça a audiência de custódia. Quer dizer, não dá, sinceramente não dá. Acho que nem, não sei o que é isso, tá, Dani? Mas nem com esse constitucionalismo circunstancial daria para admitir isso. E nesse ponto, o pacote anticrime, pessoal, andou muito bem. E andou muito bem porque, se a gente pega o artigo 310 do Código de Processo Penal, ele prevê de maneira expressa que quem vai conduzir essa audiência de custódia, e quero crer, inclusive em tempos de pandemia, e mais adiante eu falo sobre a possibilidade ou não da videoconferência, obrigatoriamente é quem? A autoridade judiciária, perdão. Então, a autoridade judiciária que tem que presidir a audiência de custódia. Por mais que a Convenção Americana diga que toda pessoa detida, né, ela tem que ser conduzida à autoridade judiciária ou a outra autoridade, a Convenção diz que essa outra autoridade tem que ter autorização constitucional para exercer funções judiciais. E certamente não é o que acontece no Brasil. Por mais relevantes que sejam as funções do colega delegado de polícia, é certo que ele não detém competência para exercer funções judiciais, por isso que certamente ele então jamais poderia presidir uma audiência de custódia. A questão do prazo, essa é uma outra discussão interessante, porque Brasil afora, quando começou a audiência de custódia, principalmente no Maranhão, lá nos idos de 2014, a audiência de custódia era realizada em 48 horas. Certamente o colega pode pensar, Renato, 48 horas não é um prazo muito elástico, sobretudo porque a tortura e os maus tratos geralmente são cometidos ali no momento da prisão, não por outro motivo. O Supremo Tribunal Federal, julgando aquelas duas ações, né, a DPF 347 e a ADI 5.240, já entendeu, mesmo antes do pacote anticrime, que a audiência de custódia deveria ser realizada no prazo de quê? De 24 horas após a captura do indivíduo, após a lavratura do APF. Esse prazo de 24 horas, pessoal, é óbvio que é um prazo importante, mas, sendo muito sincero com vocês, e o Felipe, a Patrícia sabem disso, em muitas cidades, como, por exemplo, São Paulo, e quero crer, nas grandes metrópoles do Brasil, o que nós temos assistido, com tristeza, com pesar, é a transformação de um ato extremamente importante, que é a audiência de custódia, no que a gente até coloca nos livros, numa audiência de custódia drive-thru. E drive-thru por quê? Se você pega São Paulo, por exemplo, a depender do final de semana, a depender do feriado, tínhamos aqui realizadas, salvo engano, acho que são 4 juízes que atuam lá no DIPO, cerca de 150. O colega, uma vez dando aula na Escola Paulista da Magistratura, me contou que chegaram num determinado dia a fazer 200 audiências de custódia. Ou seja, como é que 4 juízes conseguem fazer aí, dividindo 200, né? 50 audiências de custódia por dia, é um prazo bem complicado, e por isso acabamos tendo essa audiência de custódia drive-thru, quer dizer, o cidadão vem lá no camburão, ele é transportado e praticamente não tem esse contato, que é o objetivo final da audiência de custódia. Um outro ponto importante, Felipe, inclusive por conta do tema do nosso congresso, é o que nós temos assistido em algumas cidades, acho que foi o Dani que falou aqui, ou a Patrícia, que hoje o que nós temos visto é que cada juiz,
ele acaba tendo o seu código de processo penal. Então, é o código dele. Quer dizer, o CNJ faz isso, então o juiz fala assim, olha, eu também tenho o meu código aqui. E o que nós temos assistido? Não sei se a Patrícia ou o Felipe já participaram de alguma delas, é a audiência de custódia transformada em audiência una de instrução e julgamento. Essa, para mim, é uma pérola maravilhosa. Ou seja, aproveita-se que o indivíduo já foi conduzido para a audiência de custódia e a gente já aproveita para fazer o próprio julgamento. Então, a gente pega a audiência de custódia e vamos somar a audiência una de instrução e julgamento. Aliás, é até interessante, porque há um enunciado de um Fórum Nacional de Juízes Criminais, o FONAJUC, o enunciado 29, que vai dizer o seguinte, Dani, a audiência de custódia poderá concentrar os atos, olha que legal isso, de oferecimento, recebimento da denúncia, citação, resposta à acusação, suspensão condicional do processo, instrução e julgamento. Quer dizer, é uma coisa linda. Você já vai fazer tudo. E em tempos de pandemia, meus amigos, sinceramente, nada mais me assusta, se não aproveitarmos aí a videoconferência para fazer, então, essa audiência de custódia fast food, né? A gente transforma isso num fast food, certamente condenatório, né, Felipe? Porque quando essa audiência de custódia é convertida em instrução, invariavelmente é para fins de condenação. Nos livros, nas aulas, sempre nos posicionamos contra essa conversão e acho que a pandemia, o Covid-19, jamais poderá justificar essa prática. E isso por razões muito simples, né, pessoal? Primeira delas, porque nessa conversão, e é até engraçado, né, que a gente poderia até lembrar de Tim Maia, aquele Vale Tudo, né, a música do Tim Maia, então, quer dizer, vale tudo numa audiência de custódia, sinceramente não vale tudo, porque a gente está falando de direitos e garantias fundamentais. A audiência de custódia, ela jamais foi concebida para imprimir uma hiperceleridade ao processo. Quando a gente pensa na garantia da razoável duração do processo, que é usada como fundamento para justificar essa conversão, a gente tem que lembrar de autores como o professor Gustavo Badaró, como o professor Auri Lopes Júnior, que vão dizer que a garantia da razoável duração do processo, ela também não pode ser interpretada no sentido de uma hiperceleridade, sobretudo porque, e aí o Felipe e a Patrícia certamente podem contribuir muito mais, eu fui defensor público da União durante 3 anos e meio com muito orgulho. 2 minutos, professor. O exercício do papel da defesa, ele é o quê? Fundamental. E, para tanto, eu preciso de quê? Eu preciso de tempo. E a própria Convenção Americana prevê isso. Então, essa convenção não nos parece possível. Para finalizar, meu tempo já vai se esgotando, a questão da videoconferência. Tá? E a questão da videoconferência, por quê, Felipe? Certamente sabemos que o ideal é não fazer audiência de custódia por videoconferência. Como o Dani, vocês colocaram em relação ao júri. Eu preciso desse contato físico. Agora, em tempos de pandemia, o que o CNJ regulamentou? A resolução de número 62 do CNJ, artigo 8º, dizendo que em tempos de pandemia eu devo não realizar audiência de custódia. Aí eu te pergunto, Felipe, o que é menos pior? Não fazer a audiência de custódia ou fazê-la por videoconferência? Com a devida vênia aí, meus amigos, sinceramente, por mais excepcional que seja, eu confesso que eu prefiro fazer por videoconferência do que não fazer. E é o que tem acontecido, porque o artigo 185, parágrafo 2º, inciso 4º do Código de Processo Penal, prevê a possibilidade da utilização da videoconferência para responder à gravíssima questão de ordem pública. Então, nessa situação excepcional, e para não deixar de fazer a audiência de custódia, me parece que é menos pior fazê-la por videoconferência. Então, colegas, sei que o nosso tempo é curto, mas são essas as minhas considerações. Gostaria mais uma vez de agradecer o convite da OAB Nacional, da ESA, parabenizar, como a Patrícia fez, pela belíssima organização do evento e me colocar à disposição de todos aí pelo Instagram, Prof. Renato Brasileiro, para eventuais dúvidas, esclarecimentos e complementar a palestra. Felipe, muito obrigado.
Nós que agradecemos, professor Renato. Eu confesso que nós precisávamos era de uma semana debatendo esses temas para sairmos também do raso, conseguirmos aprofundar. Agradeço em nome da Ordem dos Advogados do Brasil a solicitude e a disposição de vocês em atender o nosso chamamento e em nome de mais de 110 mil inscritos, agradecemos a presença de vocês. Quero poder, em breve, encontrá-los pessoalmente para que a gente possa, como bons brasileiros, apertarmos as mãos, nos abraçarmos. Muito obrigado mais uma vez, que Deus nos abençoe, fiquem com Deus e damos encerramento, então, neste painel. Muito obrigado. Obrigada, Felipe. Tchau, tchau. Tchau, tchau. Tchau, tchau, Patrícia. Tchau, Felipe. Tchau, Dani. Tchau, professor. Tchau, Dani.